Olá pessoal, tudo bem com vocês? Hoje a gente vai conversar sobre hiperatividade. Eu sou Vanessa Rudnick, psicopedagoga e neuropsicopedagoga clínica e estou aqui para conversar com você sobre este tema. Hiperatividade, um tema que tanto nos preocupa em crianças em plena quarentena. O que seria a hiperatividade que muitas vezes é confundida com má criação ou má educação? A hiperatividade, ela apresenta alguns sintomas que são muito claros e muito simples de serem observados, mas também muito fáceis de serem confundidos com a má criação da criança, e muitas vezes não é. Muitas vezes é uma criança que precisa mesmo de ajuda. A hiperatividade, ela também atinge 5% dos adultos que muitas vezes não buscaram tratamento ou diagnóstico precoce e dessa forma nem sabem que possuem hiperatividade. O detalhe é que a hiperatividade atrapalha em muitas condutas da rotina do cotidiano e isso tem feito com que crianças hiperativas percam a qualidade de vida ou sejam punidas incoerentemente pelas suas atitudes. Então, como saber que a criança é ou não é hiperativa? Algumas dicas muito simples de serem observadas, mas lembrando que é sempre importante ter um diagnóstico ou ter um parecer de um profissional que possa te ajudar a sim realizar o diagnóstico e te dar esta certeza. A criança hiperativa é uma criança que tem uma conduta motora mais agitada. É aquela criança que não para, aquela criança que corre o tempo todo, aquela criança que sobe, desce, que pula, aquela criança que tem uma vitalidade muito maior em relação ao comportamento motor humano. Então nós podemos diferenciar uma coisa da outra quando a gente faz a observação disso no dia a dia. Por quê? Porque muitas vezes a vivacidade e a energia de uma criança também é confundida com hiperatividade. E nem sempre ela é, porque criança é movimento, criança é vida, criança realmente não consegue ficar ociosa e parada por muito tempo. Então, tem que cuidar para não realmente tornar isso uma confusão. A hiperatividade, ela traz junto com ela a desatenção. Então, nós precisamos ficar atentos em crianças desatentas, crianças que não conseguem manter o foco por muito tempo, porque ela pode vir com o déficit atencional junto ou não. Crianças que não conseguem seguir uma regra até o final, que não têm entendimento e não dão conta fisicamente de seguir esta regra, porque o corpo pede o movimento, o corpo está o tempo todo se movimentando e buscando locais e ambientes para isso. São crianças que não conseguem ficar ociosas, que ficam extremamente irritadas com a ociosidade do tempo, então é importante deixá-las com algumas funções. Crianças que não seguem a regra não porque não querem, mas porque não conseguem seguir esta regra. A hiperatividade, ela é um prejuízo quando não tratada, porque ela muitas vezes sofre punições, castigos e recomendações errôneas quando não diagnosticada sobre o comportamento. E aí ela causa o quê? O sofrimento, ela causa um desgaste emocional desnecessário. Então, se você tem um filho, tem filha, tem alunos em casas que tem esse perfil de desatenção, de impulsividade, de irritabilidade, crianças ansiosas que querem fazer tudo ontem, que pegam um lápis, deixam cair, que tropeçam realmente sem necessidade, que não conseguem ver as crianças que são chamadas de desastradas, né? Que caem o tempo todo, que tropeçam, que não conseguem focar no que estão fazendo, que se atropelam na fala, se atropelam no movimento, que correm o tempo todo, que querem sempre ser os primeiros, que não conseguem seguir o combinado até o final. Procure ajuda, porque são crianças que precisam de um auxílio para ter uma vida saudável, porque senão serão taxadas de crianças mal educadas, mal criadas e de repente não é essa a necessidade. E aí se frustram emocionalmente porque crescem no meio dessa cobrança exacerbada sem entender o que está acontecendo e causam um prejuízo emocional muito grande para essa criança, ou até mesmo adultos. Nós temos adultos inquietos, impacientes, adultos que hoje não sabem esperar,
adultos impulsivos que hoje sofrem de ansiedade, mas porque lá atrás eram hiperativos e não foram tratados. E aí o prejuízo, quando vem, ele é muito maior. Agora vocês pensem a criança hiperativa em plena quarentena, tendo que ficar dentro da sua casa, sem poder sair. Muito difícil. Essas famílias realmente que têm essas crianças são super compreendidas e precisam sim buscar ajuda. Até porque nós vamos sair da quarentena, muitas famílias sairão da quarentena doentes. Por que doentes? Porque é um momento muito atípico, porque é um momento muito diferente, e quando você tem um filho hiperativo que exige de você uma atenção muito maior, uma atenção redobrada, você precisa o tempo todo colocar sua energia para dar conta daquela impulsividade, daquela irritabilidade, daquela não compreensão daquela criança o tempo todo, sem ela ter o lugar para expandir, que é a sala de aula, sem ela ter a troca de convivência com os seus pares na escola, que é onde ela coloca para fora, que é onde ela expande toda aquela energia que ela tem, ficando só em casa. É natural que as famílias sim precisem de ajuda. Então procure manter o seu filho que é hiperativo, se tem ou não tem diagnóstico, mas você observa algumas situações dessas em casa, agora na quarentena, procure dar funções a ele, não deixe ele ocioso, não deixe ele sem ter o que fazer, porque este é o problema, não ter o que fazer é muito difícil para a criança hiperativa, porque ela vai buscar o que fazer e muitas vezes da forma errada, aprontando alguma coisa que desgaste a família, que desgaste os pais e que depois não consiga voltar atrás desse prejuízo. Então mantenha ela ocupada, vai fazer uma horta, vai fazer uma pintura, vai ajudar a mãe, vai varrer a calçada, alguma coisa elas têm que ter para fazer. Porque se elas ficarem ociosas, o movimento corporal, toda a parte motora, a parte física dela não vai conseguir ficar quieta, paradinha, esperando a ordem, e aí ela vai criar todo um desgaste emocional com a família. Fica a dica, gente, o vídeo estará disponível no YouTube, quem precisar de ajuda, estamos à disposição de vocês aqui no Espaço Vanessa Rudnick. Nós somos em mais profissionais para te ajudar, estamos em 3 profissionais, pedagogas, neuropsicopedagogas, né? E estamos aqui para ajudar você, a sua família, o seu filho com o que você precisar. Conte conosco, até o nosso próximo vídeo, curta, compartilhe, dê o seu like lá e até a próxima. Tchau, tchau!